A cruz. A cruz é o símbolo do cristianismo. Tomar a cruz. Uma das ordens mais famosas de Jesus e que essa ordem resume bem, perfeitamente, o que é ser um discípulo de Jesus. Mas é impressionante como que as pessoas interpretam incorretamente essa ordem de Jesus, essa figura que Jesus utilizou, essa figura de linguagem, essa frase famosíssima de Jesus. Uma interpretação bem comum e incorreta seria o seguinte, tomar a cruz seria o seguinte, alguém fez algo contra você e você, ao invés de entrar numa disputa, você simplesmente se humilha e sofre o dano. Olha, essa é uma interpretação comumente usada, mas está errada. Apesar disso estar certo, em muitas vezes, não é sobre isso diretamente que o texto se refere. Então, curta, comente, se inscreva e bora para mais um vídeo. Eu espero, com a graça de Deus, interpretar corretamente esta porção da Escritura. Bora para mais um vídeo. Então vamos lá, um dos textos que a gente lê sobre isso está lá em Lucas capítulo 14. Havia uma multidão seguindo Jesus e Jesus para, como se assim, eu sei que muitas pessoas ficariam animadas, uma multidão, mas Jesus não, ele fala, epa, peraí, tem muita gente aqui que não está entendendo o que é ser meu discípulo. E aí ele diz assim, quem não aborrece, né, quem não aborrece pai, mãe, filho, filha, própria vida, enfim, tudo não pode ser meu discípulo. A ideia de aborrecer aqui simplesmente quem não me amar mais do que qualquer outra coisa, não pode ser meu discípulo. E aí ele diz, quem não toma a cruz não pode ser meu discípulo. E o texto de Lucas conclui, Jesus conclui o sermão com duas histórias sobre o dever de contar os custos. Ele fala sobre um rei, nenhum rei vai à guerra sem primeiro sentar e contabilizar se ele tem exército o bastante para vencer a guerra. Nenhum homem constrói uma casa sem primeiro sentar, analisar, contar para ver se tem dinheiro para concluir a obra. Ou seja, Jesus está dizendo que ser seu discípulo não é algo que se faz de momento, fruto de emoção, tem que ser calculado. Tanto é que nas duas figuras que ele usa aqui, os dois estão sentados, tanto o rei quanto o homem que vai construir a casa, calculando. Porque o custo parece alto, é a renúncia simplesmente de tudo. Esse é o contexto. O que significa, então, tomar a cruz? Então, em primeiro lugar, obviamente, tomar a cruz é a renúncia de tudo por amor a Jesus. Se seus pais se colocam entre você e Jesus, fique com Jesus. É estar disposto a perder tudo para ganhar a Cristo. Segundo, e aqui de fato que é o que eu quero realmente resumir mesmo o que significa isso. O que é tomar a cruz? É estar disposto a ser condenado por este mundo, o que inclui a sua família até, é estar disposto a ser condenado por este mundo por seguir as leis de Jesus. Primeiro que a gente tem que se lembrar o seguinte, havia uma multidão de pessoas seguindo Jesus e muita gente ali não tinha entendido, não tinha compreendido as coisas. Jesus então falou, isso aqui é que me seguir, vocês querem? Sentem, analisem e vejam se vocês querem de fato. E o que Jesus usa como figura para retratar o seu discipulado? A pior coisa que existia na época. Para nós hoje, por mais que a gente possa ter assistido Paixão de Cristo, quem assistiu aí deixa um comentário aqui, por mais que a gente tenha assistido Paixão de Cristo, para ter uma noçãozinha leve aí do que é a crucificação, a gente não tem a percepção completa, como aquele povo tinha. Eles viam a crucificação. Então, para eles era muito claro isso. E Jesus, então, pega aquela cena de miséria, de desgraça e diz, olha, me seguir é mais ou menos isso aí. Então, ou seja, era um choque. E a crucificação era o quê? Quem era crucificado? Era um criminoso, alguém que desobedeceu às leis de Roma. Jesus, então, diz, olha, é mais ou menos isso que é me seguir. É ser crucificado, condenado por este mundo, por seguir as minhas leis. O que significa, muitas vezes, ser condenado, crucificado, até pela sua própria família. Quer ver? Vamos lá. Vestir-se de maneira piedosa. Alguns exemplos que eu estou lembrando aqui, que eu falo bastante aqui no meu canal. Vestir-se de maneira piedosa, priorizar a maternidade ao invés da carreira. Se você fizer isso, você vai ser condenado em praça pública, até pela família. Até pela família. Criticar ídolos modernos. Aí, meu amigo, aí eles vão até ameaçar te processar, como fizeram comigo. Por exemplo, no meu caso, critico a psicologia, digo que ela não dá para andar ao lado da fé cristã, não tem nada a ver com a fé cristã. Falo sobre, por exemplo, que depressão não é doença, explico por que dizer que depressão é doença é que faz mal, é o que escraviza as pessoas. E ao falar tudo isso, fui processado. Fui processado, ou seja, eu estou cometendo um crime, porque eu estou criticando a deusa chamada ciência. Eu não estou dizendo que a ciência verdadeira é errada de forma alguma, a ciência verdadeira é uma bênção. Mas você não pode criticar nada nesse mundo hoje
que é feita em nome da ciência, ainda que não tenha nada de ciência. Você não pode criticar, porque é um ídolo moderno. É uma lei hoje. O que é ciência, o que é dito em nome da ciência, ninguém pode falar nada. E aí você é condenado. Se você critica os ídolos modernos, estou citando aqui um exemplo da psicologia aí, mas você pode citar qualquer outro. Se você critica um ídolo moderno, você está criticando um valor dessa cultura, uma lei dessa cultura. E aí você é crucificado, você é condenado. Então é o sofrimento que o discípulo de Jesus tem por seguir as leis de Jesus e não as leis dos romanos, por seguir as leis do reino de Deus e não as leis deste mundo, a cultura deste mundo. Quando nós fazemos isso, quando nós somos realmente discípulos de Jesus, nós seguimos a sua lei. Quem é que me ama? Aquele que obedece às minhas leis. Quando nós fazemos isso, nós estamos então prontos a sermos crucificados por este mundo. Declarados como criminosos, é um crime que você está fazendo, é um crime. E te crucificam. Então, isso é ser discípulo. E é importante isso porque Jesus ele não recebeu uma coroa de ouro, mas recebeu uma coroa de espinho. Ele não foi colocado num trono, mas este mundo o colocou em uma cruz. Mostrando também, então, que nós, como cristãos, nós não devemos almejar o sucesso deste mundo. Não é pecado ser um sucesso. Davi foi, por exemplo. Davi foi um sucesso aos olhos do mundo. Ele conquistou o mundo. Mas isso não é objetivo de existência. Esse eu sei é o objetivo da existência dos homens deste mundo, serem coroados, colocados num trono. Aí Jesus vem e fala, não, voluntariamente escolham a cruz. E é interessante isso, porque ninguém se voluntariava a ir para a cruz, todo mundo era obrigado a ir para a cruz. Aí Jesus está dizendo que nós devemos nos voluntariar para sermos condenados, crucificados, humilhados por este mundo, sofrer por servir a Jesus. Então, isso é que significa tomar a cruz. E é um resumo clássico do que é o discipulado, do que é ser discípulo de Jesus. É estar disposto a ser condenado por este mundo por fazer o que é certo. Então é isso. Ser discípulo de Jesus é estar disposto a sofrer por amor de Jesus. É estar disposto a ser condenado por este mundo porque você está seguindo as leis de Cristo Jesus. E quando isso acontecer, isso vai acontecer, é inevitável, não fique chateado. Bem-aventurados aqueles que forem perseguidos por meu nome.